Pessoal, pessoal, é uma bênção a gente viver na era da informação. Uma resposta que eu tive, né, falando das questões lá de Israel e dos ataques na faixa de Gaza, e aí eu recebo essa resposta. Eu e minha família apoiamos Israel, tá? E ainda uso um versículo bíblico aqui. Essas pessoas não entendem que nós não somos contra Israel. Nós somos contra as iniciativas tomadas por Benjamin Netanyahu, tá? E, inclusive, o próprio governo de Netanyahu, o próprio governo da nação de Israel, está querendo colocar ele na cadeia por conta de crimes de guerra. Ou seja, opa, está todo mundo concordando com as ações dele, então por que ele vai ser punido quando acabar tudo isso? Então você já tem que raciocinar sobre isso. Dentro de Israel, nesse mesmo momento, existem pessoas dentro daquela nação lutando contra o próprio governo Netanyahu, contra as próprias ações de Netanyahu. Tá? Agora, quando o cara faz uma declaração dessa aqui, é porque ele mostra que ele nem sequer foi a fundo do que acontece naquele lugar. Dá a impressão que a gente é antissemita, sendo que o povo árabe também é um povo semita, entende? São todos descendentes de Abraão. O povo árabe é descendente do mais velho filho de Abraão. Então, vamos falar genérica assim, vamos falar de forma genérica. Nós não somos contra Israel. Negativo, nós somos contra essas ações que estão sendo tomadas por esse governo. Ninguém está incitando ódio do povo brasileiro contra Israel. Às vezes dá uma revolta. Mas quando a gente vai ver no pano de fundo, a cidade, o local, né, em Gaza, aquele lugar, não é formado pelo Hamas. As pessoas que residem ali não é o Hamas. O Hamas governa aquele lugar. A gente parece que tem que desenhar isso para as pessoas. Não é possível. Aquelas pessoas são pessoas comuns e simples que, se você não entender isso, você vai estar apoiando uma maldade. Se bem que o seu apoio ou não vai fazer diferença nenhuma. Talvez, se todo mundo começasse a se pronunciar na internet ao mesmo tempo, em todos os países, católicos e protestantes, contra aquelas ações, poderia sim modificar. Mas por que a gente perde tempo debatendo essas coisas? Para que o ser humano tenha as suas faculdades cognitivas mais desenvolvidas. Para que o ser humano comece a utilizar um pouquinho do seu metabolismo para queimar neurônios ruins, para poder consumir coisas ruins e elaborar uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Você tem que estudar a fundo a história. As pessoas vêm com comentários genéricos. É normal isso na internet. A pessoa pega metade de um vídeo, posta, aí as pessoas comentam sem se dar conta que aquilo é metade de um vídeo. A pessoa dá um depoimento na internet, a pessoa comenta sem se dar conta se a informação é autêntica, se aquela pessoa está ganhando alguma coisa para fazer aquilo, se aquela pessoa está fazendo aquilo por mídia, sabe? E as pessoas ficam comentando e não vão a fundo. Quando que a gente vai entender que nós estamos numa era de computadores, já chegando no início da era dos computadores quânticos? Que a informação vai ter uma nova velocidade, né? Que as coisas vão ser mais tecnológicas, que as coisas vão talvez melhorar para a sociedade. A nível de pensar num planeta melhor, né? Combustíveis que não sejam fósseis, que não prejudiquem a natureza. A gente vai ter que começar a pensar de forma conjunta. Então a gente precisa ser mais inteligente para poder ter sensibilidade para certos assuntos. E a gente está vendo que em questões de guerra, a pessoa não consegue entender que do lado de lá tem mães, tem gestantes. Será que a gente vai precisar sofrer na pele uma guerra para a gente conseguir ter esse entendimento? Será que a gente vai precisar sofrer na pele e ver entes queridos morrendo para a gente saber que as pessoas fazem o que querem com o país quando não se compreende ao redor do mundo o que está acontecendo ali? Por isso que eu falei na importância ali do Papa, né? Eu não sou católico, mas vejo a importância do Papa, porque até na Páscoa, por exemplo, a Páscoa é uma comemoração que é tida por questão da Igreja Católica, né? E na Páscoa a guerra cessou. Naquele dia que cessou a guerra, que o Putin teve que ter um compromisso com os católicos lá,
Aquele dia muitas vidas deixaram de se perder. Muitas pessoas descansaram, puderam fazer uma alimentação. Uma coisa que para a gente é comum aqui, para eles é raríssimo. Então, aquele dia da Páscoa deu um alívio, deu mais uma perspectiva de vida, uma esperança, tá? Então, é importante um papa? Sim. É importante um cara que fale para todas as nações? Sim. Então, eu começo a me questionar se realmente Jesus falou se sobre essa pedra lançarei a minha igreja, se realmente isso é fato, porque a gente vê o fato ocorrendo em todo canto do mundo. O catolicismo andando em todo canto do mundo. E a gente vê, por outro lado, pessoas forçando barra de interpretações. Cara, quer fazer uma interpretação? Faça dentro da autenticidade. Seja autêntico. Não force a interpretação para dizer que o Papa é romano, porque Roma está fundada sobre as 7 colinas. Lisboa também está. A capital de Portugal também. Né? Inclusive, se a gente se assemelhar os textos ali com mitologia grega, se ocorreu alguma suposição de ter colocado aquele texto de uma forma que se entendesse como a mitologia grega, a deusa lá é a Europa. Olha que coincidência. É uma coincidência muito maior. Se vocês forem falar uma mentira, fala uma mentira melhor, porque você pegar só porque Roma foi fundada sobre 7 montes, Lisboa também foi. Então, tipo assim, só que Roma está nas questões bíblicas, Lisboa não está, né? Então, a cidade de Roma parece ser mais antiga. Então, as questões bíblicas sempre foram em relação a Roma. Só que as intrigas que Roma teve com o povo judeu foi porque Deus permitiu. Os inimigos de Israel que chegaram e subjugaram eles foi por falta de compromisso do povo de Israel. Poderia ser Roma como poderia ser qualquer outra nação. Foi Roma, e Roma trouxe cultura, trouxe um monte de benefícios também. Tá? Eu não trouxe só malefícios. Né? Então, poderia ser pior, poderia ser o Egito, poderia ser outros lugares que adoravam Amolog, poderia ser pior, entende? Então, pelo menos houve a era dos filósofos, né, dos grandes eruditos, né, daquele povo todo ali. Então, a Roma teve contribuições, né? O povo gosta tanto de visitar o Coliseu, né? E esquece que ali foram mortos muitos cristãos, muitas almas sofreram ali, né? Muitas pessoas sofreram mortas ali. As pessoas hoje em dia visitam, né? Olha que lugar bonito, esplendoroso. Um lugar maldito, um lugar que foi palco de tantas tristezas, construído lá pelo Tito Vespasiano, esse Coliseu romano. Então, que era a atração dos jogos da época também, né? Em guerras e tal, as lutas, né? Inundaram aquilo ali, né? A ponto de fazer até uma batalha naval, né? Modificou ali o Coliseu. Então, a gente percebe que o ser humano ele não vai para a interpretação verdadeira. Vai lá para 313 depois de Cristo, você vai ver que aquela questão lá dos 7 montes, que vocês falam que é o 8º Papa, que já falaram do Francisco antes, que era o 7º, agora estão falando do 8º. Sempre a mesma palhaçada. Aquilo ali é um acordo entre imperadores, que foi feito para que devolvesse os lugares de culto dos judeus cristãos perseguidos, que se tornaram cristãos, que foram perseguidos, e para que houvesse esse término dessa perseguição. Então tem ali os 5 que já caíram e tal, toda aquela interpretação ali. Não tem nada a ver com Igreja Católica e tal. Aí você vê a figura do Papa, um cara que está falando bem, está falando coisas boas, tá? Cara, Jesus ensinou a gente julgar pelo reto entendimento. Aí o cara fez isso durante a vida toda e agora faleceu. Ou seja, ele faleceu, ele não deu nenhuma informação de que você teria que fazer marca da besta, que ninguém foi obrigado a adorar a Igreja Católica ou se submeter às imagens. Não houve nada disso. Como é que vocês conseguem chamar um cara que teve uma vida íntegra de besta do Apocalipse? Né? Eu tenho certeza que quando ele se identificar com a besta, podem ter muitos fanáticos que vão seguir, podem ter, mas vai ter muita gente que vai pular fora, porque existe Bíblia. E se a gente mostrar na Bíblia que aquilo ali é um comportamento errado, as pessoas vão ver que é falta de amor, né? Umas são vidradas naquilo, outras vão ver que é falta de amor. E o amor é o fim de todos os requisitos bíblicos. Eles se terminam em amor. Então quem está praticando o amor, na verdade está praticando todas as leis bíblicas, tudo. A prática do amor chama a atenção de Deus.
Cornélio, lá, quando recebeu o Espírito Santo, que Pedro foi lá, através de uma visão, foi na casa de Cornélio, Cornélio já chamava a atenção de Deus com toda a sua casa, né? E ali Deus enviou um anjo lá para que ele também recebesse a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já vinha indo em direção à luz. E se a pessoa está indo em direção à luz, olha que dificuldade é. Quando você lê a parábola do semeador, quem vai em direção à luz sofre perseguições. Para que desestimule aquela pessoa de buscar a luz. O mal, se você fosse o diabo, você faria o mesmo. Você vai lutar contra aquilo que a pessoa está fazendo, ou seja, você vai tentar desestimular aquilo. Então, é comum você começar a buscar Deus e dar tudo errado na sua vida. E Jesus não mentiu sobre isso. Ele falou da parábola do semeador, que o mal persegue a palavra semeada para que ela não cresça. Porque quando ela crescer, você vai subjugar o império das trevas, ou seja, você não vai ter mais medo. A fé, ela é o escudo contra todos os dardos do maligno. Quando o mal vem com o ensinamento, você vem com a palavra. Foi assim que Jesus resistiu ao diabo, usando a espada, que é o Espírito Santo, a espada do Espírito, que é a palavra, né? A espada do Espírito Santo é a palavra. O diabo falou, está escrito, Satanás, está escrito, Jesus também está escrito. Ou seja, fora de um contexto, você pode entender uma informação que está na Bíblia, mas que pode ser jogado para você como uma forma ruim, como uma forma que não é a forma como Deus falou. A literalidade dessa informação é essa, que Jesus está nos ensinando, que o diabo tem, não ele, ali ele foi atentado por Satanás, porque ele está 40 dias e 40 noites em jejum, ele atingiu um estado de êxtase espiritual que incomodou Satanás, e ele mesmo se apresenta, né? Depois Satanás foi lá buscar o corpo de Moisés, só quem tem essa ousadia, né? Não é qualquer um. Jesus sempre jejuou a vida toda, orou a vida toda para ele ter essa condição, né, humana de ir ao limite do jejum e oração. Ele entrou no terreno do inimigo e venceu e repartiu os despojos, como está escrito, né? Então, ali Jesus está ensinando que o mal, as pessoas inspiradas pelo mal, vão pegar a Bíblia e vão botar ela de uma forma que você interprete ela de forma errada, para que quando der tudo errado, você acuse a Deus. Porque exatamente, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, darás ordem aos teus anjos que te sustenham, para que não tropecem em pedra alguma. Ele lá no pináculo do templo, não sei quantos metros de altura, 70 metros de altura, não sei. Acho que os Cristo Redentor tem o quê? Não sei se é 48 metros, 38 metros, não lembro bem. Imagina, naquela altura, o dobro do Cristo Redentor, te atira daqui. Se você está escrito aqui, aí o cara se esborracha todo, vai culpar a Deus, se ele sobreviver, né? se ele vier caindo nos ombrelones, tivesse alguma coisa para amortecer a queda dele. Então, a palavra mal aplicada, ela vai fazer você ter raiva de Deus. E é isso que acontece em muitas igrejas aí. O cara vai seguir aquilo que o pastor fala, o pastor está usando de má fé por dinheiro, né? Aí Jesus fala assim, o mau pastor, o mercenário, vê o lobo, ele foge, porque ele não tem cuidado das ovelhas. O lobo quando o diabo vier tomar posse para destruir a tua vida, o mercenário vai, e vai ficar só você e o lobo. E você, caraca, cadê o pastor? Ele não tem cuidado das ovelhas. Ele não cuida, ele não está te mandando mensagens espirituais. É por isso que a gente fala, irmãos, afaste dessas pessoas. Ah, mas eu estou na igreja, estou fazendo tudo certo, mas você está contribuindo com o engano. Antigamente, quando a igreja era primitiva, né, era proibido por João, o discípulo amado de Jesus, nas cartas dele era proibido que se desse moradia para os que mercadejavam a palavra de Deus, os falsos pregadores, os que não traziam a sã doutrina, diz João. Então, tipo assim, o cara estava lá no relento, irmão, fica aí no relento. E olha que era um hábito de Deus, de você trazer a pessoa para dentro da sua casa, cuidar dela, dar o alimento. Mas João falava, não dê moradia. Não sustentem a obra dos falsos mercenários, dos falsos pregadores. Porque você está compactuando com a obra das trevas. Ele está pregando um evangelho falso que vai afastar as pessoas de Deus. E se afasta de Deus, coloca a pessoa em atrasos espirituais de vida, atraso de vida. A pessoa sofre muito.
A pessoa às vezes sai de certas religiões tão tóxica, tão intoxicada que ela não quer nem mais saber de Deus. Então, tem que ter observação na Bíblia. Julgar profecia, julgar comportamento, julgar pregação, isso é um atributo da fé. Não é errado isso. Tá? Contender porque o cara está pregando errado, não é errado isso. A gente não vai passar a vida toda contendendo. A pregação do amor, né, tem que ser expressa. É em paz que se semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. Mas algumas vezes foram necessários na caminhada de Paulo, dos discípulos ali, confrontar certas coisas. Principalmente daqueles que eram os religiosos da época. Por quê? Porque esses daí seriam os que teriam que ter mais compromisso. Há uma esperança, porque se espera de uma pessoa inteligente uma interpretação sensata, né? Por isso que eles perdiam tempo ali debatendo sobre a lei e deixavam os caras perplexos. Por quê? Porque o Espírito Santo sobre ele maior que está neles do que o que está no mundo. Então, maior o Espírito Santo que dava o discernimento do que falar, na hora que falar, e a mensagem nunca volta vazia. Algumas pessoas vão se encher de inveja. Outras temporariamente se enchem de inveja, mas depois vai se amenizando. E outras recebem com carinho aquela palavra, né? Então, cada coração é um tipo de solo, né? Um pedregoso, um solo mais saudável, que dá crescimento. Então, cada pessoa funciona de uma forma diferente, por N motivos, por criação, por cotidiano, por personalidade, por vários motivos. Então, nós não somos contra Israel, nós somos contra, e concluindo, o povo de Gaza não é o Hamas. Apesar do Hamas pegar pessoas, crianças, para fazer parte, eles são governadores daquele lugar. 40 e poucos por cento daquele lugar são menores de idade, muitos estão presos. Eu não sei como é que funciona o sistema lá, porque parece que tiram pessoas e jogam para fora, e a pessoa não consegue voltar para lá, e ficam crianças vivendo sem pais. Consequentemente, essas crianças podem ser convidadas para fazer parte do Hamas, elas não tendo o que comer, não tendo o que vestir, elas podem estar entrando nessas guerras. Outras são obrigadas a entrar, eles são usados como escudo. Então você não pode achar que o fato de Israel atacar Gaza, né, vai ser uma coisa boa. Pelo contrário, eles deveriam estar negociando a vinda dessas pessoas que foram sequestradas. Né? Porque cada ataque desse pode causar uma revolta lá e eles continuam matando. Negocia, sabe? Depois faz uma triagem e vai atrás do Hamas. Eles não vão conseguir pegar de uma vez só. Eles têm forma de escapar. Né? Talvez até o Egito pode dar uma... Tem gente no Egito ruins ali dando guarida, né? Algum exército lá do Egito. Via mar, eles têm uma estrutura que eles podem estar sendo retirados, e Israel parece que usa isso como desculpa, né, para continuar dizimando. As próprias autoridades judaicas, quando vão se pronunciar isso no início, tem vídeos. Eles chamam árabes de porcos, né? Eles têm uma conduta muito de ódio, porque há décadas a ONU vem reclamando contra as ações de Israel, tomando terras, expulsando os árabes de suas terras. Né? Ah, mas a terra é de Israel. Gente, desde o ano 638 os árabes vivem ali, eles não invadiram aquela terra não, eles foram autorizados pela Liga das Nações, pela Grã-Bretanha, que era líder. Eles foram morar ali porque o Império Otomano Turco, né, o Império Turco ou o Império Otomano, eles perderam suas propriedades porque eu estou cansado de falar isso, gente. Porque apoiaram a Alemanha do bigodinho lá, na Alemanha nazi, e perderam suas propriedades lá, né? E pelo fato do tratado de, acho que é o tratado de Oslo, que você não pode tomar as terras que você consegue na guerra, foi permitido que os árabes residissem lá. E aí, com a expansão do islamismo, eles foram morar lá, em 638. Os judeus não estão lá desde 135, quando o imperador Adriano os expulsou de Jerusalém e mudou o nome para Palestina. Aquela terra Sião, Canaã, prometida por Deus, é deles. Era deles, né? Era deles. Foi Deus que deu a eles. Só que não foi Deus que deu direção para Israel lutar contra os romanos. Na época de Jesus, se a gente for pela Bíblia, eles mataram todos os profetas em Jerusalém. Quem era o profeta que estava conduzindo aquelas guerras?
né? Então, Roma era inimigo constante ali, se tornou inimigo dos judeus por conta das guerras deles, do Bar Covas, né? Esqueci o nome desse cara que os judeus seguiram, liderou todo um exército, venceu algumas batalhas, mas perdeu outras. Muitos foram crucificados. Os romanos, eles eram cruéis, eles crucificavam mesmo. E de toda aquela guerra, em 135 acabou sendo expulso. Em 70 o templo já tinha sido destruído, né? Malaquias, lá no Antigo Testamento, já dizia que o povo de Israel estava sem compromisso de dízimo, não dava mais o dízimo, estava roubando a Deus, então órfãos e viúvas e pessoas do templo já não tinham como se manter. Na época de Jesus, se alguém crê no Novo Testamento como a gente evangélico, já mostra que já havia um descompromisso com todo o sistema do templo, muitas hipocrisias, muita venda, muito descompromisso, e culminou depois com o homem da iniquidade, profetizado por Daniel, que veio, o Vespasiano, destruir o templo. E hoje em dia, o ódio de Israel parece que o domo da rocha está em cima dos dois templos judaicos, do terreno dos dois templos judaicos. Ou seja, no final de tudo, quando eles conseguirem mandar todos os estrangeiros fora da terra, possivelmente eles vão destruir aquele domo da rocha. Ou eles vão ficar cultuando uma cúpula que é símbolo do islamismo. Pense comigo. Se construir um terceiro templo, o anticristo possivelmente vai se assentar nesse templo. Não sei se as profecias se encaixam dessa forma determinada. E a partir dali, todo sacrifício deve retornar, porque o templo voltando, o sacrifício retorna. Isso é uma imaginação minha, tá? Não estou falando que isso é profético, não. Mas não tem lógica você não ter mais povos nenhum e manter estruturas islâmicas dentro da terra que eles alegam ser deles, né? Pelo fato de lá atrás, Canaã, Sião, a Jerusalém, que hoje é Palestina, ter sido dado a eles no passado. Eles só voltaram em 1918 com o Manifesto Theodor Herzl. Aí teve a questão do Holocausto em 1945. 3 anos depois eles fundaram o Estado de Israel, aí que começou a guerra. Porque eles fundaram o Estado de Israel com a pessoa só sabe que foi um brasileiro lá, o Oswaldo Aranha, né? Que ajudou lá, que só sabe isso da história. Ele não sabe mais nada. Ele estuda mais nada. Aquela fundação do Estado de Israel, com apoio dos Estados Unidos, que causou muitas guerras ali. Porque já haviam guerras acontecendo. Eles pegaram, cara, você pega um povo judeu e coloca no meio de um povo árabe que é muçulmano, que tem um outro entendimento de Bíblia, é você pegar, não falo nem católico, né? É como se fosse pegar católico e crente e botar tudo num lugar. Que tem um lugar em um país aí que católico e crente são divididos por causa disso aí, por causa de guerra. Vive um católico de um lado e crente do outro. Não sei se ainda existe isso. Mas é tipo você miscigenar religiões parecidas, mas com visões diferentes, né? E ali tem a cúpula dourada, o domo da rocha, que é do filho mais velho de Abraão, né? O Ismael. E o povo judeu representa o Isaac, né? Que é o filho da promessa. Mas hoje em dia quem está subjulgando é a cúpula de Ismael, o filho mais velho. E isso daí é estranho, porque ninguém quer, os judeus não querem. Só que são 2 bilhões de islâmicos no mundo todo que amam aqueles templos. A diferença do evangélico é que a gente não está preso a templo. Se destruírem nossa igreja, a gente não vai cometer nada contra aquela pessoa que destruiu, a não ser processos judiciais. Eles não. Por conta de um templo tão sagrado, eles entram numa guerra terrível, né? Porque para eles a parede é sagrada. A única coisa que sobrou da época antiga foi o muro lá, né? Que chamam o Muro das Lamentações, mas não é esse nome. É uma ideia de que viam os judeus balançando a cabeça e parecia que estavam se lamentando. Na verdade, eles estavam orando e começaram a chamar aquilo de Muro das Lamentações. Mas parece que para eles não é esse nome. Eu entendo um pouco dessas histórias. É mais as coisas que eu vou estudando, mas isso daqui é o básico. Simplesmente para você começar um diálogo. Simples assim. Então, você dizer que aquela população em Gaza, 40 e poucos por cento criança, mulheres gestantes, mulheres idosas, médicos, eu acho que tem médicos até de outros países ali, dizer que pode Israel jogar uma bomba ali sem se preocupar com nada, porque tem a situação lá dos sequestros, dizer que isso é certo, me desculpe, não é certo. Poderia ter outras formas de serem feitos isso daí.
tá? E do outro lado, o Hamas, ele luta por quê? Por conta de... Eu não vou justificar aqui o Hamas, tá? Não vou justificar. Eles também argumentam sobre essas coisas que Israel faz ao longo das décadas. Ou seja, alguns preferem pegar a arma e ver o lado mais extremista, né? Porque existem parte do Alcorão, né, que diz que tem mensagens que realmente são mensagens que, se você lê assim ao pé da letra, são mensagens que levam à guerra, ao ódio, né? Isso aí precisa ser estudado, aquelas suratas lá, para ver. Um professor falou isso outro dia, depois tem que dar uma analisada nisso. Que aí tem pessoas que levam ao lado extremo.